comigo, nós continuamos esse papo gostoso, os papas num papo. Você não acompanhou os nossos primeiros programas? Nós já falamos sobre os papas do primeiro século, do segundo, do terceiro e do quarto século. Agora, meus queridos, minhas queridas, nós vamos conversar sobre os papas do século V. Já estamos aí no século V, hein? No século V nós tivemos 14 papas, sendo que Eulálio, esse é o nome mesmo, Eulálio foi um antipapa entre os anos 418 e 419. Antipapa é aquele papa que é eleito, porém não é reconhecido como papa legítimo, né? Às vezes alguém ali entre os presbíteros, os diáconos da Igreja de Roma, acaba sendo eleito papa, mas não é reconhecido como papa. Eulálio foi um antipapa do século V. O último papa do terceiro século e também o primeiro do quarto século foi o papa Anastácio I. Isso mesmo, ele foi eleito em 399, por isso ele é o último, né, do século passado e ele é o primeiro do século V. E ele foi até o ano 402. 4 papas escolheram esse nome, Anastácio. Nós estamos agora falando do Anastácio I. A marca desse papado, o Papa Anastácio I, foi o combate à heresia dos donatistas, que pregavam a não readmissão de cristãos que haviam renegado a fé em meio às perseguições. Logo nós vamos ter alguns programas sobre as heresias, para você conhecer melhor quais foram as principais heresias dos primeiros tempos da Igreja Católica, dos cristãos, do cristianismo, e quais são aquelas que ainda persistem, inclusive até o século XXI. Por 15 anos, entre 402 e 417, tivemos o Papa Inocêncio I. Você sabe quantos papas também escolheram esse nome de Inocêncio? 13 papas. Inocêncio I buscou fortalecer o primado de Pedro, readmitiu João Crisóstomo em Constantinopla, o grande João Crisóstomo, combateu a heresia de Pelágio e apoiou Agostinho, depois o grande santo da igreja. Inocêncio I é celebrado no dia 28 de julho. Depois nós tivemos o Papa Zósimo. É esse mesmo nome. Zósimo foi papa entre 417 e 418, só por um ano, readmitiu Pelágio, olha a confusão aí, hein? E enfrenta a oposição, é claro, de Agostinho em Cartago, que vai acabar convencendo o Papa Zósimo a voltar atrás. Zósimo foi um papa com poucas habilidades no seu pastoreio. Em 418, assume o Papa Bonifácio I. Vários papas também escolheram esse nome. Ele foi até 422, foi eleito pelos presbíteros romanos, enquanto que os diáconos elegeram o Eulálio, que é aquele antipapa que eu falei no início do programa. Os presbíteros elegeram Bonifácio, os diáconos elegeram Eulálio, que foi considerado um antipapa. A pedido do Papa Bonifácio, o imperador promulgou uma lei, por causa desses problemas, que em caso de eleição dúplice, realizará uma nova eleição. Tentou preservar a Igreja de Roma da influência cada vez maior do imperador. O problema que a gente tem aqui é que o Papa deveria ser confirmado pelo imperador. Essa influência foi cada vez maior na escolha dos papas nesse período da história da Igreja. Celestino I foi papa entre 422 e 432, enfrenta o conflito com os bispos da África, que questionava o papel do bispo de Roma como centro de apelações. Celestino foi duro no combate ao pelagianismo e apoiou Agostinho. Foi nesse papado que se realizou, olha aí, hein, o importante concílio de Éfeso, em 431, que condenou o nestorianismo, uma outra heresia, e atribuiu a Maria o título de Mãe de Deus, Theotokos. Sisto III foi papa por 8 anos, entre 432 e 440. Ele continuou enfrentando as heresias, o arianismo, o pelagianismo, agora aparece o semi-pelagianismo, muito consciente de sua missão como sucessor de Pedro e guardião da tradição e da fé. Muitas obras em Roma no período do Papa Sisto III, inclusive o revestimento de mosaicos na Basílica de Santa Maria Maior. Em 440, temos a eleição do mais importante papa deste século, século V,
Leão I. Olha o nome do homem, epa! Papa Leão I ficou até 461 por 21 anos. Leão era arquidiácono da Igreja de Roma, combateu heresias, convocou sínodos e aliou-se ao imperador no combate aos hereges. Consolidou o primado romano. Pela primeira vez, o bispo de Roma é chamado sucessor de Pedro, nessa época, nesses 21 anos do Papa Leão. Leão também trabalhou pela unidade da igreja. Convocado pelo imperador, realizou o concílio ecumênico de Calcedônia, um dos mais importantes concílios da história da igreja, em 451. Enfrentou os invasores do norte da Itália, como Átila, rei dos Hunos, em 451, e também firmou um acordo de paz. Depois, em 455, na invasão dos vândalos, comandados pelo rei Genserico. Foi ele o primeiro dentre os papas a ser sepultado na Basílica de São Pedro, e Bento XIV conferiu o título de doutor da igreja. Além do problema das heresias, nessa época também a cidade de Roma começa a ser invadida, por povos de outras regiões, e o Papa precisa interferir e proteger o seu rebanho. Hilário, arquidiácono romano, é o sucessor entre 461 e 468. Enfatizou o primado de Roma, adversário da heresia do arianismo, contemplou Roma com ricas doações e tesouros artísticos. Depois do Papa Hilário vem o Papa Simplício, ficou entre 468 e 483. Novas lutas contra a Igreja Oriental, muito influenciada pelo imperador romano do Oriente, que rejeita o concílio de Calcedônia. Rejeitou a fórmula da fé do imperador do Oriente, o Papa Simplício, mesmo quando teve o apoio dos 3 patriarcas do Oriente. Cresce aqui uma luta entre o imperador do Oriente e a Igreja de Roma, onde está o Papa. Félix II, Papa entre 483 e 492, fora casado antes de ser eleito e ordenado. Então foi um Papa que, antes de ser Papa, ele foi casado. O Papa Gregório Magno teria sido bisneto dele. Olha só que curiosidade, hein? Viveu o período da luta pelos patriarcados, excomungou o patriarca de Constantinopla e foi excomungado por esse patriarca. O início do primeiro grande cisma da igreja, findado apenas em 519. Divergiam quanto ao monofisismo, uma das heresias desse período. Gelásio I foi papa por 4 anos, entre 492 e 496. Um dos mais eminentes papas do século V, apresentou ao rei de Bizâncio a carta sobre a doutrina dos 2 poderes, que prevaleceu durante toda a Idade Média. Fortaleceu o primado de Pedro, a Igreja de Roma, com o seu bispo, e combateu ainda a heresia do pelagianismo. Anastácio II foi papa entre 496 e 498, buscou a reconciliação com a Igreja do Oriente, foi acusado de monofisista, batizou o rei dos francos, Clovis, no Natal de 496 em Reims. Símaco foi o último papa do V século, olha o nome dele, Símaco, o primeiro do século VI, século seguinte, era diácono e conviveu com o antipapa Lourenço. Um sínodo em 496 promulgou o primeiro decreto eclesiástico sobre a eleição do papa. Apoiado pelo povo, o papa Símaco era repudiado por parte do clero. As dificuldades, as alegrias, os embates dos papas nesses primeiros séculos do cristianismo. Nós conversamos agora sobre os papas do século V, no Vem Comigo, os papas num papo. Um abraço para você.